Exercícios resolvidos de estatística. No Enem aparece muito média, mediana e moda. As medidas de dispersão, variância e desvio padrão é mais difícil aparecer, tá certo? Vamos lá. 5 amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina, nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos 3 valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Os dados estão apresentados na tabela, tá aqui a tabelinha. E aí temos que determinar qual carro os amigos deverão escolher para a viagem. Muito fácil. É só você calcular a média em cada uma das 5 situações, a média de cada um dos 5 carros e ver qual é a maior. Muito fácil. No carro 1, qual vai ser a média? Carro 1. Ele fez 6,2 em setembro, 9 em outubro e 9,3 em novembro. Soma os 3 valores e divide por 3. Média simples. Beleza. 6,2 mais 9 mais 9,3 dividido por 3. Ok. Carro 2 fez 6,7 em setembro, 6,8 em outubro e 9,5 em novembro. A média dele, 6,7 mais 6,8 mais 9,5 dividido por 3. Carro 3. Oito vírgula três de setembro, com 8,7 de outubro, com 9 de novembro. Soma os 3 valores, 8,3 mais 8,7 mais 9, tudo isso sobre 3. Maravilha. Carro 4, vamos colocar aqui em cima. Carro 4, 8,5 em setembro, 7,5 em outubro, 8,5 em novembro. 8,5 mais 7,5 mais 8,5. Tudo isso sobre 3. E por fim o carro 5, aliás, fez 8, 8 e 8. O 5 tá fácil, né? Como os 3 valores são iguais, é a própria média. 8 mais 8 mais 8 dividido para 3. A gente tem a média que vai dar, nesse caso, já podemos colocar 8. 8 mais 8 mais 8, 24, dividido para 3 dá 8. Observe uma coisa muito interessante. Em todas as médias, a gente está fazendo a média entre 3 valores, né? Então, o que vai acontecer? É só a gente somar os 3 valores, né? E a maior soma vai ser a maior média, porque todas as somas eu vou dividir pelo mesmo 3. Então eu não preciso observar qual é a média, não tem que dividir pelo 3. Tranquilo? Beleza. No carro 1, qual é a soma ali do desempenho de setembro, outubro e novembro? 6,2 mais 9 mais 9,3. 9 mais 9,3 dá 18,3, mais 6 fica 24,3, mais 0,2, 24,5. Isso vai ser dividido para 3. No carro 2, 6,7 mais 6,8 fica 12,
12 mais 1,5, 13,5. 13,5 mais 9,5 fica 14 mais 9. 14 mais 9 que dá 23. 23 sobre 5. Eu sei que o carro 1 já tem uma média melhor que o carro 2, porque a soma foi maior, tranquilo? Aqui é 3, não é 5, estou viajando. 3. Beleza, carro 3. 8,3 mais 8,7 mais 9. 8,3 mais 8,7 dá 17. 17 mais 9, 26. Fica 26 dividido para 3. Por enquanto, é a maior média até agora. Resultou 26 a soma. Muito bem. E no carro 4, vamos conferir. Temos 8,5 mais 8,5 dá 17. 17 mais 7,5 fica 24,5 sobre 3. Aqui a soma é 24, né? Então, a gente chega que o carro 3 é o que apresenta então o melhor desempenho, é o que tem a maior média. Não precisa calcular essa média, a gente só tem que saber qual é a maior. Então, é a do carro 3, gabarito, letra C. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos em segundos. Raia 1, 20.9, raia 2, 20.9, raia 3, 20.5, raia 4, 20.8, raia 5, 20.6, raia 6, 20.6 também, raia 7, 20.9 e raia 8, 20.96. A questão pede pra gente simplesmente a mediana dos tempos apresentados no quadro. Olha só que fácil, cara. O que é mediana? É o valor que está no meio. Só não pode esquecer que você precisa primeiro organizar os dados em ordem crescente ou decrescente, que é o rol. Aí sim, no rol a gente pega o cara que está bem no meio, certo? Bom, se a gente pegar a ordem das raias, a gente não tem os dados em ordem crescente nem decrescente, está tudo misturado. Então, vamos ter que primeiro determinar o rol. Vamos colocar os dados em ordem crescente. Qual é o menor tempo, o menor valor? 20,5. Depois vem o 20,6, onde dois atletas fizeram esse mesmo tempo. Vai aparecer o 20,6 duas vezes. Na sequência, 20,8. Depois o 20,9, que aparece 3 vezes. 1, 2, 3. E por fim, o último tempo e o maior é 20,96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueci de ninguém. Beleza. Bom, são 8 valores. A gente tem um número par de valores. Quando isso acontece, você não tem um único que está bem no meio. Você vai ter dois valores bem no meio. Quais são eles? É o 20,8 e o 20,9. Observe que atrás desses valores existem 3 tempos e na frente deles são 3 tempos também. São os dois que ficam no meio. Quando isso acontece, a gente tem que fazer a média entre os dois que estão no meio. Essa média corresponde à mediana. Portanto, nesse caso, a mediana é a média entre o 20,8 e o 20,9. 20,8 mais 20,9 dividido para 2. Muito bem, isso dá 40,9 mais 0,8, 41,7. 41,7 dividido para 2, que é igual a 20,85. 20,85. É só você analisar o seguinte: qual a diferença do 20,8 até o 20,9?
É uma diferença de 0,1. Aí você vai dividir por 2 essa diferença. Dá 0,05, certo? Significa que a mediana é 0,05 maior que o 20,8 e 0,05 menor que o 20,9. Está bem no meio desses dois valores, certo? Então é o 20,85. Nosso gabarito, letra D. Temos essa tabela. A média é 36, a mediana 37 e a moda 38. 36, 37 e 38 são as numerações dos sapatos com defeito. É uma questão muito legal, explora muito bem o conceito de moda. O que é a moda? É o valor que mais aparece, certo? Então, se a moda é 38, significa que a numeração que mais aparece com defeito é a numeração 38. Logo, a gente já sabe que a empresa não vai mais encomendar os sapatos de número 38. A gente já elimina diversas alternativas, fica entre a A e a D. Só precisamos ver qual é a cor, se é os 38 da cor branca ou os 38 da cor preta, os que têm mais reclamações. Certo. Aí acontece o seguinte, para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0. Vamos anotar isso. Sapato branco é representado pelo número 0. E sapato preto foi representado pelo número 1. Ok. Aí eles fizeram a média da distribuição desses zeros e uns, e essa média resultou 0,45. Olha só que interessante. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, não é tão simples, tá? A gente vai pensar assim, se eu tiver o mesmo número de sapatos brancos e pretos, qual vai ser a média? Imagina que eu tenho, para ficar mais fácil a nossa conta, imagina que a gente tem só 2 sapatos, tá? Um branco e um preto. O que vai acontecer? Quando eu for fazer a média, fica 0 mais 1, que dá 1, dividido por 2. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5, beleza? Se eu tivesse, sei lá, 4 sapatos, 2 de cada cor, eu ia fazer 0 mais 0, mais 1, que dá 2, dividido para 4. 2 para 4, 0,5, beleza? Sempre que o número de sapatos brancos for igual ao número de sapatos pretos, ou seja, quando o número de zeros for igual ao número de uns, fazendo a média vai dar 0,5. Porém, a média que resultou aqui, a questão informou que foi 0,45. Se a média foi menor que 0,5, é porque eu tenho que ter mais zeros do que uns, né? O numerador da fração tem que ser menos da metade do denominador, certo? Então eu vou ter que ter mais zeros que uns. Se a média fosse maior que 0,5, eu ia ter que ter mais uns do que zeros, né? Então, a gente sabe que existem mais sapatos brancos do que pretos, ok? Desse modo, o gabarito da questão está na letra A. Não serão mais encomendados os sapatos de cor branca e número 38. E para finalizar, a quarta questão trabalha com variância e desvio padrão, as medidas de dispersão. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. Certo? O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare, onde cada hectare são 10 mil metros quadrados.
A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é? É uma questão que parece bem difícil, mas na real não é tanto. Não é tão simples, mas também não é tão difícil, tá? Bom, a gente vai ter que lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Sabemos que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desse modo, como que a gente pode chegar no valor da variância tendo o desvio padrão? É só fazer o quadrado do desvio padrão, tranquilo? Basta elevar os dois lados da igualdade ao quadrado e assim temos que desvio padrão ao quadrado é igual a variância. Beleza, variância é o desvio padrão ao quadrado. Só que acontece o seguinte, o desvio padrão que a gente conhece é de 90 kg por talhão. Só que a questão é a variância em sacas por hectare, onde cada saca tem 60 quilos. A gente vai ter que fazer algumas coisinhas para chegar no desvio padrão que a gente precisa. Primeiro, 90 kg por talhão. Sabemos que cada talhão tem 30 metros quadrados. Só que a variância que a gente quer é em sacas por hectare, onde cada hectare tem 10 mil metros. Bom, se a área de cada talhão é 30 mil metros e a área de cada hectare é 10 mil metros, o que acontece? A área de um talhão é 3 vezes maior, né? Eu pego a área do talhão e divido por 3 para dar a área do hectare. Desse modo, eu vou ter que pegar esse 90 kg e dividir por 3. Assim eu vou ter o desvio padrão em quilos por hectare, certo? Muito bem. Então, o desvio padrão vai ser de 90 dividido para 3, 30 kg por hectare. Só que a questão é a variância em sacas por hectare, onde cada saca tem 60 kg. Precisamos descobrir quantas sacas existem por hectare. Muito simples. Eu vou ter 0,5, né? Eu vou ter meia saca por hectare. É só dividir o 30 pelo 60. Chegamos que o desvio padrão é de 0,5 sacas por hectare. Muito bem. A gente tem agora em sacas por hectare, é o que precisamos. Basta elevar o desvio padrão ao quadrado e chegar na variância procurada. 0,5 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 1 sobre 4, certo? A variância é igual, vamos colocar aqui, 1 sobre 2 ao quadrado, ou você pode fazer 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5, não tem problema. Vai chegar no mesmo valor, que é 0,25, ok? 1 sobre 4, que é igual a 0, vamos colocar embaixo, 0,25. E aí, como eu elevei ao quadrado o 0,5, tem que elevar ao quadrado tudo que está do lado também. Portanto, fica 0,25 sacas por hectare ao quadrado. Vamos colocar aqui sacas por hectare ao quadrado. Note que é justamente o que a questão traz ali no enunciado. Ó, a variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é 0,25, gabarito letra E.